Olá, o meu nome é João Gonçalves e no vídeo de hoje vou responder a algumas perguntas que recebi por e-mail e vou tentar ajudar-te a dar um passo à frente sobre qual é que é a tua maior dúvida fit. Olá Jéssica, obrigado por nos teres enviado a tua dúvida. A dúvida da Jéssica está relacionada com quais são os impactos de passar uma semana fora do protocolo, seja da dieta, seja do treino. Respondendo a essa pergunta, pensando que imagina que tens um protocolo com uma duração de 12 semanas, uma semana de incumprimento daquilo que tu tens vindo a fazer nas últimas semanas representa cerca de 8% do tempo. Ou seja, os outros 92% do teu tempo, ou seja, as outras 11 semanas, são as mais importantes. Não existe perfeição, existe a consistência. Se foste consistente ao longo de 11 semanas, não será uma semana fora do plano, onde vais gozar possivelmente as tuas férias, que vão estragar todo o trabalho que tu fizeste. Pegando em dados mais técnicos, vamos ver o que nos diz a ciência relativamente à parte da força e à parte da massa muscular. Relativamente à força, é possível manteres toda ou quase toda a tua força, mesmo com paragens tão longas como 3 ou 4 semanas. A nível de atrofia muscular, ou seja, a redução do volume da tua massa muscular, pode acontecer até 2 a 3 semanas onde nem sequer notes grandes diferenças. Algumas dessas diferenças podem ser somente as reservas de glicogênio que diminuem por não estarem a ser utilizadas no treino. Ou seja, não é uma semana que vai estragar todo o teu progresso, a não ser que tu o queiras. Por isso, em caso de férias, vai e diverte. Ainda respondendo a esta pergunta da Jéssica, se quando retornam das férias devem fazer uma dieta drástica, a minha resposta normalmente é não. Porquê? Voltem o mais rapidamente ao plano que estavam a fazer e que já tinham rotinado antes de fazer essa paragem de férias, porque o corpo rapidamente se vai readaptar àquilo que vinha a fazer e alguns excessos que tenham acontecido nessa semana serão maioritariamente água, glicogênio extra, que rapidamente vai ser normalizado assim que retomarem o protocolo. A segunda pergunta que recebemos foi do Miguel Campos, que por acaso até é acompanhado por nós, Sick Nutrition, em que a primeira pergunta que ele enviou está relacionada com cardio para perder gordura. É realmente obrigatório? Existe um mito muito grande que realmente tem que fazer cardio para perder gordura. Nem sempre é verdade. Aquilo que é necessário para se perder gordura é existir um déficit calórico para que o nosso corpo vá consumindo a gordura que temos, ou seja, usar as reservas que já existem. E para criar esse déficit pode ser através da nutrição, mais atividade física, que pode representar cardio ou outra ferramenta, que eu também deixarei nos comentários do vídeo, mas também pode ser uma mistura de ambos, ou escolherem apenas um, aquele que realmente vos permitisse ser mais confortável e mais consistente nesta abordagem. Ou seja, é o cardio uma forma de perder gordura? Pode ser ou não. Se a nutrição estiver alinhada e permitir que seja perdida gordura, não é preciso fazer cardio. Mas, quando falamos em pessoas com propriedades como serem muito leves, muito pequeninas, em que não permite que tenham realmente mais ajustes de nutrição para perder gordura, aí sim, a introdução de algum cardio pode ser uma ferramenta viável para perder ou continuar a perder a gordura do protocolo que vem a seguir. A segunda dúvida colocada pelo Miguel, também relacionado com esta parte de um aspecto mais tonificado, mais muscular, é se é necessário fazer abdominais todos os dias ou se é preciso fazer um exercício de abdominais superiores, abdominais inferiores, abdominais laterais, não sei, abdominais em todo lado. Existe este mito que é preciso fazer este trabalho diário, todos os dias, e quanto mais abdominais melhor, mas também o próprio Miguel me disse no e-mail, quando fez esta pergunta, que os abdominais, a maior parte das vezes, são feitos na cozinha. Aquilo que as pessoas procuram é realmente ter um aspecto onde se note que têm abdominais, e para isso é preciso reduzir a quantidade de gordura corporal para que os abdominais trabalhados sejam visíveis, ou seja, trabalhar abdominais sem ter um percentual de gordura baixo não vai permitir vê-los. O mesmo acontece com influências genéticas. Há pessoas que geneticamente não têm uma grande propensão de ter um abdominal desenhado e quando perdem gordura ficam surpresos porque realmente não veem aquela musculatura que estão à espera. Ou seja, um equilíbrio entre algum trabalho direto nos abdominais e um percentual de gordura baixo é o que vai permitir realmente ter uns abdominais definidos e esculpidos. A Andreia Calado enviou-nos uma questão que diz: estou a pensar em engravidar. Devo fazer alguma alteração no meu treino? Resposta de grosso modo, eu diria que a nível de treino não deverás fazer grandes mudanças estruturais.
O que tens que ter em atenção é o que é que tens vindo a fazer até agora. Tens grandes níveis de fadiga acumulados que podem afetar a tua produção hormonal? Se não, se tens um treino que tem sido progressivo, mas tens respeitado a fadiga e fases onde realmente reduz a fadiga que o treino traz, tranquilo, não vejo grandes necessidades em fazer mudanças no teu treino. Uma componente relacionada com normalmente quem treina que pode ter impacto é garantir que tens o peso ideal para o teu corpo. Ou seja, se mantiveres o peso corporal adequado, é muito mais provável estares mais fértil e realmente conseguires engravidar. A Sandra Rodrigues enviou-nos uma questão muito frequente, até com pessoas que trabalham connosco, relacionada com o trabalho por turnos. Como é que trabalhar por turnos pode afetar quer a nutrição, quer o treino? Partindo nestas duas partes, vamos começar pela nutrição. Na parte nutricional, a ideia, a forma mais eficiente de ajustar a nutrição para quem trabalha por turnos é tentar manter o mesmo esquema de número de refeições e a altura em que essas refeições são feitas ao longo do dia. Ou seja, independentemente se fazes manhã, tarde ou noite, que é o mais comum, tentar manter o padrão das horas onde fazes essas refeições. Ou seja, mesmo para quem faz noite, que normalmente é onde gera mais dúvidas, tenta que a tua última refeição seja a mesma e durante a noite, se conseguires, não precisas de consumir alimentos. Quando saís da noite, saís de manhã, na hora que normalmente fazes o pequeno almoço, fazes o pequeno almoço quando chegares a casa e vais descansar. No dia a seguir, que é no próprio dia, neste caso, quando acordares por volta da hora do almoço, almoças e continuas o teu dia normalmente. Ou seja, quanto mais eficiente fores em manter este padrão ao longo dos dias, mais fácil se torna esta adaptação da nutrição aos turnos. A nível de treino, existem alguns ajustes que podem ser feitos em caso de ser possível fazê-lo. Ou seja, se quando sais de uma noite, que normalmente é o mais cansativo para quem trabalha por turnos, for possível não ir treinar e tirar esse dia para descansar, ou seja, descansas esse dia, já não vais dormir tanto porque vais ter um sono diurno, já não vai ser noturno, normalmente não é tão bom nem tão profundo. Tentas descansar esse dia e no dia a seguir, se te for possível, implementas então o teu dia de treino, porque o descanso também faz falta, a recuperação faz falta. Aproveita estes dias e planeia as tuas semanas com antecedência. Um dos truques que eu uso com os atletas da Seek Nutrition é garantir que, quando sai a escala de turnos, eles planeiam tudo o que vão fazer ao longo dessa escala de turnos, ou seja, quais são os dias que vão treinar, quais são os dias que vão preparar as refeições para a semana, quais são os dias que vão descansar, quais é que são os dias que vão fazer cardio, se for o caso. Este planeamento permite que não tenham dúvidas na hora do cansaço sobre o que devem ou não fazer. Esta questão foi-nos enviada pela Carla Sofia Gonçalves e está relacionada com uma pergunta muito comum, que é: quanto devo comer, quando devo comer e o que devo comer? É provavelmente a dúvida mais frequente para toda a gente relacionada com a nutrição. E eu vou tentar partir isto em 3 partes, ou seja, quando comer, se queres saber caloricamente o que precisas de comer por dia, a forma mais eficiente é pega no teu peso, multiplica por 28 a 35, dependendo do teu nível de atividade diário, e sabes qual é a tua necessidade calórica. Como exemplo, pega numa pessoa de 60 kg, ligeiramente ativa, ou seja, treina 2 a 3 vezes por semana, mas tem um trabalho maioritariamente sedentário, ou seja, escolho de 28 a 35, vou escolher 30 vezes 60 dá 1800, ou seja, esta pessoa tem uma necessidade calórica diária de aproximadamente 1800 calorias. A partir daqui, a decisão de quanto devo comer depende do objetivo. Queres perder gordura? Reduz 500 calorias a esta conta que fizeste. Queres ganhar peso? Adiciona 200 a 300 calorias a esta conta que acabaste de fazer. É tão simples como isto. E a partir daqui, monitoriza o que é que acontece ao teu peso nas próximas semanas. E estes dados vão ser os mais realistas para saber se acertaste ou não nas tuas necessidades calóricas. Relativamente a quando comer, tens que comer um número de refeições que seja permitido ser consistente ao longo dos dias e semanas, ou seja, normalmente alguma coisa entre as 3 e as 5 refeições por dia costuma resultar para a maioria das pessoas. Atenção, nestas refeições deves dar algum ênfase às refeições pré e pós-treino, para ter a certeza que tens energia suficiente para treinar e para recuperar após o mesmo. E outro fator que normalmente é posto de lado é ter a certeza que tens comida e disponibilidade suficiente para comer nesta altura, que é quando sentes mais fome. Há pessoas que têm mais fome de manhã,
Há pessoas que têm mais fome à noite, ou seja, eu até me arrisco a dizer que 90% das pessoas com quem falo me diz que têm mais fome à noite ou ao final do dia. Tive a certeza que tens algumas macros, algumas calorias, alguns alimentos para esta altura do dia, para ficar saciado e conseguires seguir o plano. A última pergunta dela era relativamente ao o que devo comer. Depende. Aqui deve sempre respeitar as tuas preferências, desde que sejam alimentos nutricionalmente ricos, o menos processado possível, cobriste a grande base de escolhas de alimentos que deves cumprir. A partir daí, é uma questão de preferência pessoal. Se preferes pescada, se preferes frango, se preferes ovos, é uma questão de gosto pessoal e também de variar ao longo do tempo. Não existe nenhum alimento que seja superior ao outro. Existem sim alimentos que são mais nutricionalmente ricos que outros. Ainda da Carla, ela deixou aqui 2 pontos. Um deles relativamente ao hipotiroidismo. Existem cada vez mais pessoas com hipotiroidismo que têm falado comigo e com o Mário também. É uma situação cada vez mais comum. Se o hipotiroidismo estiver medicado, são pessoas que conseguem ter níveis normais da hormona da tiroide e conseguem ter um processo como outra pessoa que não tem nenhum problema de tiroide. Quando este hipotiroidismo está associado também a algumas intolerâncias, como o caso da Carla que me falou que tinha intolerância ao glúten e à lactose e que precisava de algumas ideias do que comer, por exemplo, ao pequeno almoço, dado que não pode comer aveia. Carla, recomendo que dês um saltinho às Ironias da Carol. É um blog que tem receitas muito interessantes, algumas delas gluten-free e sem lactose. Recomendo que dês lá um saltinho. Eu também vou deixar o link abaixo nos comentários para que possas dar um saltinho lá e tirar algumas ideias. A última questão foi enviada pela Cristina Martins. Primeiro de tudo quero agradecer-te pelas tuas palavras, agradeço mesmo aquilo que escreveste no e-mail, que tens acompanhado este nosso trabalho, esta nossa tentativa de fazer serviço público relacionado com a nutrição, treino e lifestyle. A nossa missão é esta mesma, é tentar desmistificar e descomplicar o mundo do fitness. Respondendo à tua pergunta, que é muito interessante, que é como gerir a fadiga diária, relativamente ao treino, ou seja, a pergunta da Cristina é se deve treinar ou não naqueles dias onde se sente realmente muita fadiga. Eu diria que antes de responder se deves ir ou não ir treinar, tens 2 opções. Esta fadiga que estás a sentir é proveniente do treino, é intencional e programada? Se sim, vai treinar, ou seja, se o teu bloco de treino foi bem dimensionado, vão existir algumas semanas onde vai existir mais fadiga que o normal, intencionalmente, para depois, posteriormente, haver uma super compensação e uma fase de baixa fadiga, que é conhecido como deload. Se esta fadiga que estás a sentir é não programada e é proveniente de outras áreas da tua vida, como por exemplo o trabalho, problemas familiares, se calhar tira o dia. Hoje não vais estar com cabeça para ter o teu melhor treino e amanhã é outro dia, amanhã tens outra janela de oportunidade e amanhã sim vais treinar, vais tirar rendimento do treino e aí vais permitir uma progressão mais linear ao longo das semanas. Por isso tens aqui 2 escolhas, perceber se a fadiga é proveniente do treino, sim, está planeado e é intencional para depois descansares mais tarde. Se é proveniente de outras áreas da vida, respeita também quando o teu corpo dá sinais que tem de descansar. Agradeço a todos por se terem dado ao trabalho de enviar estas perguntas. Sempre que tenham algumas perguntas, vou enviando, que nós vamos tentar ter séries de perguntas e respostas mais frequentemente para que possamos desmistificar e descomplicar o fitness. Espero que tenham gostado e que fiquem atentos, subscrevam o canal. Vemo-nos no próximo vídeo.